todos bem-vindos. Hoje a conversa rapidinha é sobre o distanciamento, o grande eu e o pequeno eu. Quando a gente está no caminho da espiritualidade, existe sempre aquela máxima, né? Elevar-se em espírito, elevar-se. E como é que fica essa elevação, né? E por que o distanciamento é importante? Quando eu falo distanciamento, eu estou querendo dizer a não identificação do pequeno eu, do ego, com o que ele vê no dia a dia. Então, assim, eu, com o meu CPF, meu RG, meu nome, me identifico com o carro que eu tenho, né? Me identifico com as minhas posses, os meus bens. E quando esse distanciamento não existe, ficamos assim, 100% mergulhados na matéria. Para a gente se elevar em espírito e conseguir ter um distanciamento e observar apenas, né, e realizar a vontade do Criador na gente, é preciso que, primeiro, eu me reconheça como não corpo. Que eu me reconheça como, na verdade, como governante maior, o emissário divino nesse projeto humanidade, e que para interagir e para crescer e para evoluir e subir no degrau, na espiral do desenvolvimento e da elevação espiritual, porque não é uma espiral, né? Cada vez que a gente sobe um nível de entendimento, a gente passa por uma nova frequência e um novo reajuste interno, externo, percebendo a realidade cada vez mais da maneira como ela deve ser, da maneira como ela realmente é, que não é essa operação fachada, né, de matéria e vibração. Isso, na verdade, para o entendimento espiritual, é muito simples. Chega até a ser assim, de tão simples que é, chega a ser assim, algo que fica como sendo, nossa, um segredo máximo. Jesus dizia: conheceis a verdade e a verdade vos libertará. Qual é a verdade? A verdade é que quem governa, quem rege todas as nossas atitudes, a minha atitude, a sua, é o nosso eu maior, o nosso eu divino. E quando não estamos alinhados com esse propósito do Cristo, nos perdemos nas coisas no dia a dia. Nos identificamos com as posses, com o carro, com a profissão, com a residência, com o status, né, onde eu me encontro. E quando alguma coisa nessa identificação não está bem, não sai como a gente imaginava, existe um conflito. Por isso que, na verdade, para um entendimento mais elevado, o conflito não é algo ruim. A crise não é algo ruim. É algo para ser aproveitado para crescer, para elevar o entendimento de questões fundamentais da vida: quem eu sou, de onde eu vim, para onde eu vou. Quem eu sou? É a primeira pergunta que a espiritualidade nos pede para fazermos e entendermos. Quem eu sou? Eu sou a imagem e semelhança do Pai. Que Pai? O Criador de tudo. É aquela máxima que Jesus falava: quem vê a mim, vê ao Pai. Eu e Ele somos um. Que é outra máxima, outro princípio. Somos uma única onda, uma única vibração que se individualiza
em pequenas partes para crescer, para evoluir, para manifestar cada vez mais as potencialidades infinitas. Porque se elas são infinitas e elas são potenciais, é óbvio que elas estão aí já. Não é criar, é simplesmente aceitar o fato de que somos imagem e semelhança, que não somos o pequeno eu, que o distanciamento deste ego pequeno eu para o observador maior, né, que é o eu maior, que é o meu eu espírito, né, Atma, vai fazer com que todos os meus desafios sejam suplantados de maneira harmoniosa e eu cresço. Então, o distanciamento, ele é necessário para quem quer evoluir. Para quem entende que ficar de crise em crise cansa. Então, é melhor aprender e subir para que, como num voo, né, de cruzeiro, a gente consiga voar acima da tempestade. Para que toda aquela turbulência que fica abaixo não nos atinja. Isso só é possível a partir do momento que eu entendo que eu não me identifico mais com o meu ego, com as minhas posses, porque essas coisas podem ir e vir. O carro hoje eu tenho, depois eu não tenho. A casa hoje eu tenho, depois eu não tenho. E se essas coisas não forem entendidas e aceitas, muito provavelmente, quando elas forem e outras não vierem, ou tiver um lapso entre elas, não caímos no desespero. Né? O desespero é desesperança, é a falta de esperança, né? É a não esperança. Então, a sabedoria do distanciamento e da elevação espiritual e deste entendimento do eu pequeno e do eu grande como observador, como aquele que tudo vê e aquele que tudo manifesta através da sua visão. Aí você pode pensar assim, mas eu não posso desejar, eu não posso querer, porque em tese se entende que quem quer é o ego. Não. Evoluir é o grande princípio da matriz universal. Ela é evolução. Então, o seu desejo de melhorar financeiramente, afetivamente, com os amigos, na família, ele é genuíno da evolução. Então, não tem que se soltar disso. O que é que eu proponho, o que eu estou querendo passar para você, que esse distanciamento é a não identificação do eu CPF-RG com o eu espírito, porque é este quem governa. É esse quem tem a matriz universal e imprime esse desejo no pequeno. E esse pequeno, quando está em sintonia com o eu maior, ele simplesmente flui harmonicamente com as pessoas e com todas as coisas. Então, praticar o distanciamento é uma lei, né? Uma lei universal que diz que você imprime seu pensamento, a sua vontade genuína do bem, do espírito, se conecta com aquilo e não fica apegado, não trabalha o apego do resultado. Porque o distanciamento não é o distanciamento do seu desejo, de busca de melhorar. Não. A melhora é uma condição necessária na alma, do crescimento espiritual. O distanciamento e o desapego é do resultado, do que eu vou fazer e se não der. Aí a gente tem todos os outros componentes que entram junto, né? Nessa percepção do crescimento espiritual. Um deles é o entendimento da fé raciocinada, né? Que o Espiritismo fala muito, da fé na razão de que eu coloco acima de tudo a minha dúvida da matéria, porque quem opera não sou eu, é o Pai, são os espíritos elevados, é a grande sabedoria. E eu não interfiro com o meu pequeno eu duvidoso, o meu ego.
né? Então, o que a gente tem que buscar nesse trabalho do dia a dia é essa desidentificação, né? Saber que somos duplos, né? O eu pequeno e o grande, mas é esse aqui quem deve comandar e esse aqui deve obedecer e não interferir, e esse buscar o distanciamento para que o eu maior se manifeste. E nessa jogada entre distanciamento e desejo profundo de evolução, o bem se manifesta. Porque é da natureza, da criação e do Criador evoluir para ser melhor. A perfeição já é o DNA divino. Então, não precisa tanto esforço assim. Precisa de atenção, de foco, mas não de esforço e desgaste. Isso gera também o esforço e o desgaste o foco no resultado. Não. Então, assim, vamos buscar o distanciamento, vamos focar no eu maior, deixar o ego que se associa com as coisas e as propriedades e as posses quietinho, vamos ensiná-lo através da nossa evolução espiritual a buscar um alinhamento com o Pai para manifestar os nossos desejos de evolução. Então, buscar o distanciamento do ego e da matéria não é deixar de fazer, mas sim fazer com entendimento espiritual. Então, assim, se vocês quiserem uma leitura, né, busquem, né, nos livros espíritas o que é nessa fé raciocinada, que é um assunto muito interessante. Se quiserem ler outros autores que não necessariamente espíritas, mas que trabalham com a questão da espiritualidade, busquem entender quem é esse eu maior e quem é o observador desapegado. Tem um livro do Deepak Chopra que chama 7 Leis Espirituais do Sucesso, e um dos capítulos é a lei do distanciamento. Então, assim, a fé raciocinada e o distanciamento, o desapego da matéria para um crescimento espiritual. Eu desejo a todos, eu encerro aqui, eu desejo a todos um maravilhoso dia, uma maravilhosa evolução espiritual, paz, amor, verdade, sabedoria. Para mim, para você, para todos nós no planeta. Muito obrigada.